Bom, senhor, tudo bem, né? Tudo bem, Douglas Cordeiro, boa tarde para você, boa tarde a todos. Tá com humildade também, né? Um pouco de sono que o café vai despertar. João Magalhães, como é o homem que acompanhou detalhadamente as contas dos candidatos também, ele, o Tassi, acompanharam os dois. João, nós vamos fazer uma prestação de contas aqui para a população. Está lá na internet, mas nem todo mundo vai, nem todo mundo tem acesso, às vezes não sabe manusear, e a gente traz essas informações para o nosso telespectador, para a telespectadora. Vamos então a quanto foi o recebimento e os gastos dos candidatos a deputados, os deputados federais eleitos, né, do Piauí. Vamos lá? Vamos sim, Douglas. A gente separou esse material, a produção deve mostrar para a gente aí na tela, você acompanha aí de casa e a gente vai comentando. São números bem interessantes. É bom lembrar que aí a gente pegou, como o Douglas disse, os 10 deputados federais eleitos, a receita, né, que é o tanto que cada candidato arrecadou. Essa arrecadação pode ser de fundo partidário, fundo eleitoral, assim como doações de pessoas físicas e o próprio candidato também. Ô, João, só esclarecendo, do lado esquerdo é o que recebeu, né? Exatamente. E do lado direito é o que gastou. É a despesa, né, os gastos de campanha. É bom lembrar que o prazo para a prestação de contas ele se encerra 20 dias após as eleições, ou seja, esses números podem passar por alguma mudança, porque o candidato pode anexar aí algum recebimento de recurso, assim como também algumas despesas. E o João vai ficar de olho para quando findar o prazo a gente atualizar. Sim, até porque pode ser que ocorra duas questões interessantes. Pode ter sobrado dinheiro, se o cidadão recebeu mais do que gastou, sobrou recurso que ele precisa devolver ao fundo eleitoral, ao Diretório Nacional do Partido. E se ele gastou mais, tem uma dívida de campanha que ele vai ter que precisar honrar. Afinal de contas, os fornecedores não aguardam muito tempo. Não, se gastou, gastou. Olha aqui, ó. O Átila Lira, que é o Átila Filho do Progressistas, recebeu 2,4 milhões e gastou 2,4 milhões. Então empatou. Exatamente. Zerou. A Regiane Dias, do PT, recebeu 2,4 milhões, gastou 2 milhões, então tem que devolver 400 ficou aí uma sobra de campanha. Ficou uma sobra de campanha de 400 mil reais. Júlio César, do PSD, recebeu 2 milhões, gastou 1,5 milhões, 1 milhão e 500 mil, tem 500 mil de sobra de campanha. Júlia Arcoverde, do Progressistas, recebeu 2 milhões, gastou 2 milhões e 900, então tem que buscar mais recursos aí para quitar todas as dívidas de campanha, lembrando dívidas registradas. Castro Neto, do PSD, recebeu 1,9 milhões, gastou 1,4 milhões, então tem um saldo de campanha de R$500 mil de reais. Marco Aurélio, do PSD, recebeu 1,8 milhões, gastou 1,4 milhões, tem 400 mil de sobra. Flávio Nogueira, do PT, recebeu 1,7 milhões, gastou 1,3 milhões, tem aí 400 mil reais de sobra. Francisco Costa, do PT, recebeu 1,5 milhões, gastou 1 milhão e 100 mil, então tem 400 mil de sobra. O Jadiel, da Jupi, que nós entrevistamos hoje, recebeu 400 mil reais e gastou 700 mil, então tem que justificar 300 mil. E fechando, Florentino Neto, do PT, recebeu 800 mil, gastou 88 300. mil, viu, Douglas? Ali significa 80 mil, é 0,08. Então no caso, o do Florentino. Isso. Só? Só, o repasse, 80 mil reais? De números oficiais. Exatamente. Então ele recebeu 80 mil, ainda foi muito, porque gastou só 30 oficialmente. Sim. Não, aí o gasto, você pode observar, tem 300, zero a menos. Então 300. Ele gastou 300 mil, é um dos que acumulou aí a chamada dívida de campanha. Então aí ele recebeu 80 mil, gastou 300 mil, tem que justificar 220 mil reais. Exatamente, esse recurso precisa ser quitado, obviamente, com os fornecedores. E esses números são bastante interessantes, primeiro porque é a prestação de contas oficial, é o documento que os candidatos contratam ali a assessoria contábil e a assessoria jurídica e justificam ali todo tipo de arrecadação, todo tipo de despesa, prepara direitinho a prestação de contas para em 20 dias encerrar essa prestação de contas e encaminhar à Justiça Eleitoral, que vai, obviamente, julgar essa prestação de contas, podendo aprovar ou reprovar, requisitar algum tipo de investigação. A gente vai ficar acompanhando. Agora, Douglas, tem outro ponto que é interessante, que aí eu quero que a gente retome lá aquela discussão ainda da pré-campanha, sobre o que a gente ouvia de bastidores,
de que deputados federais, para serem eleitos, deveriam gastar montantes absurdos. É bom lembrar que aqui no Piauí, do ponto de vista dos limites de campanha, um deputado federal poderia gastar até 3,3 milhões de reais. Pelo menos oficialmente, gastaram menos, né? Bem menos. Bem menos. Os números registrados apontam aí candidato como o próprio deputado Florentino, que gastou 300 mil reais. São números bastante pequenos, né? Quando a gente pensa na logística de campanha, no volume de campanha, e de quem foi assessoria jurídica, de assessoria contábil, assessoria de comunicação, enfim, de fato são números bastante pequenos, o que faz, né, suscitar aquela velha discussão do famoso Caixa 2. Ninguém aqui, obviamente, está acusando nenhum candidato de ter feito, diante dos números, mas a gente tem, inclusive nos bastidores, aquelas informações de que todos os candidatos, eles sempre gastaram alto volumes de recursos. E aí é interessante para a gente até pensar como é que a Justiça Eleitoral pode evoluir, como é que toda a legislação pode evoluir para acompanhar essa realidade. Porque eu acredito que o próprio telespectador que está ouvindo a gente agora deve, de certa forma, até sorrir, porque ele deve estar pensando, mas nunca no Brasil, né, um determinado candidato gastou 200, 300 mil reais numa campanha que percorreu o estado todo. Isso aí não gasta nem para o vereador de Teresina. Se duvidar, 300 mil reais dá para 3, 4 dias de campanha, dependendo do volume de campanha. Mas nós vamos evoluir nesses números, saber como é que vai ser, porque como o João disse, tem a prestação de contas, vai ser ainda votado, pode ser reprovado, pedir retificação, nós vamos acompanhar tudo. Vamos para o intervalo? O João fica aqui, porque o João vai voltar na política do dia com toda a equipe, aí tem muito assunto, hein? Fake news, tem muitos assuntos aí que nós vamos tratar, não sai daí, a gente volta já.